Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento aí? Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Estamos aqui reunidos para adorar o nome dEle em mais um dia de culto a Ele. Amém? Que possamos fazer isso de todo o nosso coração, de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento, para a glória do nome de Jesus. Se você tem Bíblia, irmão, abra ela comigo na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, nós vamos ler dos versos 22 a 33, Efésios 5, dos versos 22 a 33, se você puder, abra o texto aí, fique com ele aberto aí. Esquentou de novo, né, irmãos? Uma hora esquenta, uma hora esfria, está bem quente, bem abafado. Efésios 5, 22, se você encontrar, dá um amém. Se você não tem Bíblia, acompanhe conosco no telão. Nós estamos terminando o capítulo 5 de Efésios e vamos entrar no capítulo final de Efésios no próximo domingo. Não vamos terminar ele, mas vamos iniciar o capítulo 6 de Efésios no nosso próximo culto de domingo. Estamos caminhando para o final da exposição da carta. E hoje nós vamos falar sobre como ter o céu em casa, amém? Semana passada falamos sobre como ter uma vida cheia do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre como ter o céu em casa. Efésios 5, 22 em diante diz assim: Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água, por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Amém? Segura o texto aí, aberto aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto que nós lemos hoje. Hoje vai ser bom, irmãos, para todos nós. Vai ser bem edificante. Então que nossos ouvidos estejam abertos e que o nosso coração esteja aberto para receber a palavra de Deus essa noite. Amém? Vamos orar? Se você puder, feche seus olhos e oremos juntos ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças por essa noite, Senhor. Te dar graças por mais um domingo que nós podemos estar aqui, Senhor, diante da Tua presença, te louvando, te adorando, Senhor, e crescendo em conhecimento da Tua palavra, Pai. Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja, que a Tua palavra cumpra o propósito para o qual ela será ministrada, Senhor. Que corações venham a ser transformados, que corações venham a ser, Senhor, mudados, que casamentos e famílias venham a ser edificadas aqui nesta noite, Senhor. Nós te pedimos que o Teu Espírito, Senhor, que é aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, opere em cada um dos corações que aqui estão, Senhor. E que até o coração mais duro possa ser visitado pela Tua graça essa noite, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, nos colocando diante de Ti, na total dependência do Senhor. Que o Senhor faça para a glória do Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto bem conhecido, e que tem gente que quando ouve ele já tenta desviar dele, né? Porque há algumas exigências bem boas aqui para todos nós. E a nossa tendência é tentar desviar de alguns assuntos da palavra de Deus. Por isso que quando a gente prega expositivamente, irmãos, que nem a gente
tem procurado fazer, de pegar um livro, uma carta, um texto e pregar ele de ponta a ponta, a gente não consegue fugir do texto difícil. A gente não consegue fugir do assunto, aquele assunto que a gente pode trazer algum pouquinho de dificuldade para quem ouve. Mas esse é o propósito, é trazer edificação, é tocar em pontos que a gente tenta desviar, esconder e maquiar nas nossas vidas. Então que a gente possa estar com o coração aberto hoje, porque hoje vai ser um tempo de edificação para você que é casado, para você que vai casar, para você que tem uma família. Que seus ouvidos estejam bem atentos ao que nós vamos falar. Vamos falar de coisas simples, irmãos, muito simples, mas que muitas vezes a gente esquece. A gente deixa de lado, a gente não pratica, a gente não aplica, e porque a gente não faz isso, a gente não vê resultado muitas vezes na nossa casa e na nossa família. O nosso tema hoje é como ter o céu na sua casa. E veja bem, isso é possível, irmão. A sua casa, ela pode ser um pedaço do céu na terra. Pode ser um ambiente de alegria, um ambiente de felicidade, um ambiente de prazer. A sua casa, na verdade, deveria ser esse ambiente, o lugar que você mais ama estar. E não para fugir das pressões do mundo apenas, mas porque é prazeroso estar ali. É prazeroso estar com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos e com a sua família. Então esse deveria ser o nosso objetivo de vida. Que a nossa casa, ela fosse um pedaço do céu. Que a nossa família, que a nossa casa, o nosso casamento fosse esse lugar de paz, esse lugar de felicidade. Quando nós falamos de família, irmão, veja bem, nós estamos falando sobre a instituição mais sagrada que existe sobre a face da terra. Então falar sobre família, nós estamos falando de algo de extrema importância. Tudo começa na família. Tudo acontece a partir da família. Rui Barbosa diz que a família é a célula mãe da sociedade. Então veja bem, para que você compreenda um pouquinho a importância que a família tem, que a casa tem, que o lar tem. A igreja é resultado da família. Como as famílias estão, isso reflete na vida da igreja. A sociedade é resultado da família. Como as famílias se encontram, reflete na sociedade. Veja bem, a nação, ela é reflexo da família. Assim como as famílias estão, assim está a nação. Veja bem, quando você olha para tudo isso que nós estamos vendo hoje no nosso mundo, na igreja, na nação, sabe o que é o resultado disso? Famílias totalmente desestruturadas. Tudo começa em casa, tudo começa na família, tudo começa na instituição mais sagrada que existe sobre a face da terra. Conforme a atmosfera moral e religiosa na família, assim será a igreja, assim será a nação, assim será a sociedade em geral. Eu sempre digo, eu dou exemplos práticos. Pastor, a família, a igreja não tem nada a ver com a família. Tem tudo a ver. Veja bem, se você é pai, você tem filhos. Se você ensinar para os seus filhos que a igreja não é importante, não espere que ele vai crescer e vai amar vir à igreja. Não espere. Se você ensina para os seus filhos que Deus não é importante, que Jesus não é importante, que culto não é importante, você não espera, irmãos, quando ele tiver 15 anos, ele vir à igreja e amar vir à igreja. Esse é um trabalho que você começa desde cedo na sua casa, semeando na vida dele, ensinando eles, impulsionando eles, incentivando eles. Tudo começa em casa. E conforme estão as famílias, assim está a igreja, assim está a nação, assim está a sociedade. O lar, irmãos, por sua própria natureza, ele deveria ser a morada do amor. O lar deveria ser esse lugar de amor, de aconchego, de felicidade. Mas o que a gente vê na prática é bem diferente. Na prática, na realidade, o lar não tem cumprido o propósito para o qual Deus ele formou ele. Na prática, as famílias não têm cumprido o propósito para o qual Deus planejou elas. Eu falei isso um pouco aqui no encontro de casais ontem. Então veja bem, Deus tem uma planta, Deus ele tem uma palavra, ele tem ordens, ele tem diretivas, ele tem desejos para a família, e todos esses desejos se encontram na palavra. Então seria simples se nós lêssemos e obedecêssemos, se nós ouvíssemos e praticássemos. Só que a realidade é totalmente diferente, irmãos. O lar que era para ser um lugar de amor, a morada do amor, não tem sido isso na prática.
E o que nós podemos ver? Que há dois problemas comuns que afetam as famílias. Dois problemas simples, dois problemas comuns. O primeiro dele, autoritarismo. Um dos problemas que afetam as famílias é o autoritarismo. E o que é o autoritarismo? É a busca de governar pela força e imposição. Então nós vamos falar hoje sobre a liderança masculina. Só que muitos homens, eles não têm liderado a sua casa como devem. Eles não têm liderado as suas famílias como devem. A liderança masculina e bíblica é em amor, não em autoritarismo. O autoritarismo tem afetado muitas famílias. E o que o autoritarismo faz? Ele resulta em uma casa de marionetes. Sabe, todo mundo é controlado, todo mundo é dirigido, todo mundo só faz o que o autoritário ordena. E sabe o que isso faz? Isso afeta a família. O autoritarismo, irmãos, ele produz silêncio, ele produz medo. O segundo problema que afeta as famílias hoje é o hedonismo. E o que é o hedonismo? É o culto exclusivista e egoísta da felicidade própria. Então tem aqueles que vivem uma vida autoritária no lar, que tentam liderar a casa pela imposição. Só que há aqueles que querem viver uma vida hedonista, que estão à procura da felicidade própria. Sabe? O que importa é que eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz, eu não aguento mais essa vida, não aguento mais do jeito que as coisas estão acontecendo, eu quero ser feliz. Isso é hedonismo, é o culto exclusivista ao prazer, um culto egoísta da felicidade própria. Quando Paulo está escrevendo isso aqui aos Efésios, irmãos, tanto o autoritarismo quanto o hedonismo estavam presentes naquelas famílias. Por isso que ele vai dar limites, por isso que ele vai dizer como as coisas devem funcionar, porque era assim que estavam as famílias, sendo lideradas pelo autoritarismo e vivendo uma vida hedonista. O contexto familiar daqueles dias era de falência da virtude e desastre da família, bem semelhante ao que a gente vive hoje. O contexto que eles estavam vivendo lá qual era? As famílias estavam falindo moralmente, as famílias estavam vivendo um desastre dia após dia, se desintegrando, se desmanchando. E o que Paulo vai fazer? Ele vai escrever e vai dizer: olha, para que a família de vocês não entre em um estado de falência e não viva um desastre, há algumas coisas que vocês devem fazer, há algumas ordens que vocês devem obedecer. O que acontecia lá, acontece hoje. O contexto de Paulo não é muito diferente do nosso contexto de hoje. Assim como as famílias estavam naqueles dias, elas estão assim hoje. Em nossos dias, o conceito de família tem sido distorcido, irmãos. Então o que nós vemos? Um bombardeio sobre as famílias. As famílias estão sendo bombardeadas, as crianças estão sendo bombardeadas. O sentido de família tem sido distorcido, atacado frontalmente. Por isso que eu disse para você que nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. E essa batalha, ela começa pela nossa casa. O nosso casamento está sendo atacado diariamente, irmãos. Os nossos filhos estão sendo bombardeados diariamente. A mídia está ali atacando, as redes sociais estão atacando, as ideologias estão atacando. E o que elas têm tentado fazer? Desfazer o sentido de família, distorcer o que é uma família, distorcer o sentido da família. Sabe o que nós vemos comumente hoje? Confusão nos papéis no casamento. A confusão, irmãos. Deus, ele delimitou papéis para homem e para mulher. E o que a cultura tem feito? Distorcido esses papéis. Tem trazido confusão sobre os papéis no casamento. Veja bem, meus irmãos, preste atenção um pouquinho aqui. A família não pode ser sem cabeça. Ela não pode ser sem cabeça, ou seja, ela não pode ser sem liderança. Só que a família, ela não pode ter duas cabeças. Ela não pode ter uma liderança dividida. Veja bem, Deus deu a liderança do lar para o homem. O homem é o cabeça do lar. Não há divisão de liderança, e nós já vamos entender essa liderança mais para frente, como ela deve andar. Só que um lar, ele não pode viver sem liderança. E a liderança do lar não é dividida. Deus deu ao homem.
E o homem tem que assumir essa responsabilidade de liderança, não de forma autoritária, mas da forma que Deus deseja que ele faça isso. Uma família não pode ser sem cabeça, ela não pode ter duas cabeças pensantes. Deus, ele deu, irmãos, a liderança ao homem. Deus pôs o homem como cabeça da esposa e líder do lar. Você tem essa percepção, homem? Que você é o cabeça da sua esposa e o líder do seu lar? Você tem esse entendimento? Que Deus deu a você, colocou você como cabeça da sua esposa e como quem exerce a liderança do seu lar? Põe para nós aqui a primeira citação de William Hendricks. Olha o que ele vai dizer: um lar sem cabeça é um convite ao caos. Sabe o que é um lar sem liderança? É um convite ao caos. Sabe por que as famílias estão em convulsão? Porque falta liderança. Porque os homens não têm assumido o seu papel de liderar. E quando falta o cabeça, quando falta a liderança, o caos está instalado, irmãos. O caos, ele está instalado. A tendência é que aconteça muitos problemas a curto e a longo prazo. Um lar sem cabeça, um lar sem liderança, ele está fadado ao caos. Ele está fadado à distorção, está fadado à perda, irmãos. O que nós vemos hoje é que as relações homossexuais estão se tornando cada vez mais aceitáveis. E a cultura tem implantado isso. Tem tentado tornar isso normal. O que nós temos visto hoje é que a infidelidade conjugal atinge mais de 50% dos casais. Mais de 50% dos casais sofrem com a infidelidade conjugal. O que nós vemos hoje é que o índice de divórcio aumenta de forma assustadora. E veja bem, isso até mesmo na terceira idade. O que nós vemos é que essa sociedade está convulsionando, irmãos. Essa sociedade está em lapso, entrando em colapso. Nós vemos que esse mundo está se perdendo. E sabe aonde isso começa? Na falta de liderança masculina. Veja bem, quando os homens se levantam para exercer os seus papéis, as coisas são transformadas. Toda vez que os homens se posicionam para fazerem o que foram chamados para fazer, as coisas acontecem. Só que os homens, eles foram castrados, irmãos, pela cultura, se tornaram eunucos espirituais. Eles hoje não assumem mais os seus papéis, na sua grande maioria, não vamos generalizar. O que nós vemos hoje é uma tentativa de tornar o homem feminino. Então se tem buscado afeminar o homem, tornar o homem mais, mais feminino, mais palatável, e é a cultura tentando amoldar o homem. Então a gente vê homem se vestindo de mulher e tentando pregar que isso é normal. Nós vemos que a cultura tem tentado destruir a masculinidade. E o que nós precisamos fazer como homens? Nós precisamos nos levantar e exercer o nosso papel. Deus nos chamou para ser cabeça dos nossos lares. Deus nos chamou para exercer a liderança. Deus nos chamou para dirigir as nossas casas. Veja bem, as coisas acontecem a partir do momento em que os homens se levantam. Veja bem, você quer ver essa igreja aqui, irmão, começar a avançar? Você que é homem, começa a se levantar e exercer o seu papel de homem aqui dentro. Começa a fazer o que Deus chamou você para fazer na vida da igreja, na sua casa, no seu contexto diário, para você ver se as coisas não vão avançar. Sabe por que nós vemos? Sabe o que nós vemos muitas vezes? Nós vemos um engajamento muito maior das mulheres. Então nós fazemos um trabalho, quem está engajada? As mulheres. Nós vamos fazer um serviço, quem está engajado na sua maioria? As mulheres. Se faz um culto de oração, na maioria quem vem? As mulheres. E a gente tem isso como normal. Afinal de contas, a mulher é a intercessora. Não, os homens deveriam estar. Os homens deveriam puxar à frente. Os homens deveriam estar fazendo. Os homens deveriam exercer o seu papel e o seu chamado. Foram vocacionados por Deus no jardim. Cultivar e guardar é a missão do homem, irmãos. Cultivar e guardar. Exercer a sua vocação de liderança. A sociedade está em convulsão, irmãos, e os homens precisam se levantar.
Muitos lares que deveriam ser um pedaço do céu, eles têm se tornado verdadeiros infernos. Muitos lares que foram chamados para viver a bênção do Senhor, debaixo da bênção do Senhor, eles vivem um verdadeiro pandemônio, irmãos. E sabe como nós vamos resolver isso? Nós vamos resolver isso quando os homens se levantarem. Nós vamos falar das mulheres aqui, a tendência que nós temos é de falar muito da submissão. E nós nos esquecemos, preste atenção, quando Paulo escreve, dando ordens aqui, ele escreve 1, 2, 3 versículos para falar sobre as mulheres. Aí ele vai escrever para os homens, dando as instruções, ele escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versículos. Há 3 versículos de instruções para as mulheres, e há 8 versículos de instruções para os homens. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? Que a responsabilidade do homem é muito maior do que a da mulher, que o compromisso do homem é muito maior do que o da mulher. O que Paulo está escrevendo aqui aponta para algo totalmente revolucionário naqueles dias, e também a nós hoje, pois nossa cultura se assemelha muito ao que era vivido naquele tempo. Então Paulo vai falar basicamente de 2 atitudes: como nós vamos ter o céu na nossa casa, como o nosso lar se torna um pedaço do céu. 2 atitudes básicas, uma do esposo e uma da esposa, simples, coisas básicas, coisas simples, coisas que nós deveríamos já estar fazendo. Pastor, como a minha casa se torna um pedaço do céu? Como eu posso ter o céu em casa? Vamos falar primeiro sobre as mulheres. A esposa precisa cumprir o seu papel. Para que a casa seja um pedaço do céu, a mulher precisa fazer o que foi chamada para fazer. Ela precisa cumprir o seu papel. Olha o que Paulo vai dizer, nós vamos ler, depois nós vamos abrir um pouco mais os versículos. Olha o que ele vai dizer às esposas: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar. Olha só isso aqui, em tudo. Vocês devem se sujeitar em tudo aos seus maridos. Qual o papel da esposa? Qual o papel que a esposa precisa cumprir? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ordena: esposas, sejam submissas. A mulher precisa estar submissa ao seu marido. A mulher precisa viver em submissão ao seu marido. Para que o lar seja um pedaço do céu, é necessária a submissão feminina. É necessário que a mulher viva uma vida de submissão. E aí nós ouvimos essa palavra, e aí tem mulheres, não vou dizer todas, né? Mas tem algumas mulheres que elas ficam assim, sabe? Balança a Eva que está dentro dela, né? Dá aquela chacoalhada assim. Diz: não, mas submissa não. Eu não vou ser submissa. Aí a Eva grita aqui dentro, né? A Eva grita e diz assim: não, submissão não. O problema é que quando nós falamos de submissão, nem as mulheres que não querem ser submissas entendem o sentido da palavra submissão. Então elas dizem: não, eu não vou ser submissa a ninguém, só que elas nem sabem o que é ser submissa. É mais ou menos aquelas entrevistas, você já viu aquelas? Vai os caras lá e fazem uma entrevista e perguntam para a pessoa: você é feminista, né? Eu sou. E o que é o feminismo? Não sei, mas eu sou feminista. É mais ou menos assim. Quando nós falamos de submissão, muitas mulheres dizem: não, eu não vou ser submissa, só que elas nem sabem o que é submissão. Elas não entendem o sentido da palavra submissão. Elas apenas abraçaram algo que a cultura pregou para elas, algo que os treinadores e as treinadoras ensinaram para elas. Então elas abraçaram aquilo como uma verdade, e por isso essa palavra submissão está desgastada. Ela perdeu o sentido. E quando nós falamos de submissão, você diz: ah, lá vem o pastor falar de novo de submissão da mulher. O pastor já falou 1000 vezes isso aqui no culto. Sabe o que é isso? É a palavra que se tornou desgastada. Olha, irmãos, o que John Mackay vai falar sobre isso. Põe para nós a nossa segunda citação. Olha o que ele vai dizer: uma das maiores artimanhas do diabo
é esvaziar os sentidos das grandes palavras cristãs. Então veja bem, o diabo ele não pode mudar a palavra está ali, mas para que ele trabalha? Para esvaziar o sentido, para tentar fazer com que a palavra perca a importância. Então ele fica trabalhando para que essa palavra submissão ela não tenha sentido, não tenha valor, não tenha conteúdo, ela seja só mais uma palavra, só mais uma obrigação de gente religiosa que vai na igreja, do patriarcado, que a Bíblia é machista, que Paulo era machista, e que os pastores são machistas, porque eles dizem que as mulheres devem estar submissas aos homens, que isso era coisa do tempo de Paulo, mas que hoje já não serve mais. Então sabe o que é isso? É o trabalhar do diabo para esvaziar o sentido da palavra, é o trabalhar de Satanás para que a palavra ela perca o seu sentido, palavras importantes, palavras que têm conteúdo. Você quer entender o que é submissão, mulher? Você quer entender? Antes de você entender o que é submissão, é importante que você entenda o que não é submissão, porque talvez o que você pensa que é submissão não é, e por isso talvez você tenha resistido à submissão. O que não é submissão? Submissão não é inferioridade. Então quando nós falamos assim, que Deus ele pede que a mulher seja submissa ao homem, essa submissão não está dizendo que a mulher é inferior ao homem, que a mulher é menos importante que o homem, que a mulher ela é um ser inferior ao ser masculino, não. Submissão não é inferioridade, a mulher não é inferior ao homem, sabe por quê? Porque ela foi feita tão imagem de Deus quanto o homem, ela foi tirada da costela de Adão, não debaixo do pé dele. Por isso que a mulher não pode estar debaixo do pé do homem, por isso que a liderança não pode ser autoritária, por isso que ela tem que ser em amor, porque ela foi tirada da costela. Matthew Henry fala isso, Deus tirou a mulher da costela de Adão para que ela esteja do lado dele, não debaixo dos seus pés. A mulher ela é tão imagem de Deus quanto o homem, ela foi tirada da costela do homem, não dos seus pés. A mulher ela é uma auxiliadora idônea, não uma escrava. Ela é uma auxiliadora idônea, não uma escrava. Então submissão não é inferioridade. A segunda coisa que submissão não é obediência incondicional. E eu acho que isso aqui é importante a gente entender, porque quando a gente fala de submissão, muitas entendem assim, que eu preciso obedecer sempre incondicionalmente. Não, submissão não é isso. Submissão não é obediência incondicional. Não é você fazer tudo que o seu marido manda, porque ele é o seu marido e o cabeça da casa. Não é uma submissão, não é uma obediência incondicional. Veja bem, se a submissão da esposa ao marido levar a submissão a Cristo, ela precisa desobedecer ao marido para obedecer a Cristo. É simples. Se obedecer ao seu marido faz você pecar, então você não obedece ao seu marido, porque mais importa agradar a Deus do que agradar aos homens. Então veja bem, meu marido não quer que eu faça isso. O que a Bíblia diz? Se para fazer a vontade do seu marido você não vai estar fazendo a vontade de Deus, então você precisa fazer a vontade de Deus sempre. E isso não é rebeldia, é obediência conforme as Escrituras ensinam. É mais ou menos, isso aqui é um exemplo prático. Talvez quando a gente fala de mulher, os homens não gostam de ouvir sobre isso, mas vamos dar um exemplo prático. Se o Estado legalizar algumas coisas que vão contra a palavra de Deus, o que nós fazemos? Como cristãos, nós não fazemos. Não, mas se não fizer vai ser preso. Mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Essa é a submissão bíblica. Ela não é incondicional, ela tem um limite. E o limite da submissão é a palavra. A autoridade do marido não é ilimitada, e nem a submissão da mulher é incondicional. Então isso é importante a gente entender, porque muitas vezes você pode estar fazendo algo que agrada ao seu marido, que está desagradando a Deus. Você pode estar pecando para agradar o seu marido e desagradando a Deus. E você pode estar achando que é submissa, quando não está sendo submissa, está sendo rebelde a Deus. Então a submissão ela não é incondicional, ela tem um limite. E todas as vezes que ela fere o limite da palavra, ela não deve ser exercida. É simples. Submissão não é obediência incondicional. O princípio é claro. Devemos nos submeter até o ponto em que a obediência à autoridade do homem não envolva a desobediência a Deus. Nesse ponto, a desobediência civil passa a ser o nosso dever
como cristãos. Então vamos lá, o que não é submissão? Não é inferioridade. Você não é inferior ao homem, mulher. Em essência, em importância, você também é a imagem de Deus. Submissão não é obediência incondicional. Você não deve obedecer ao seu marido incondicionalmente. Você não deve pecar contra o Senhor para a obediência. Que você entenda isso aqui debaixo de muita graça, irmão, para que você não distorça o que eu estou falando. Que você entenda isso de forma bíblica. Não é uma liberdade para você fazer o que quer. É uma liberdade para você fazer o que a palavra de Deus ensina. Isso não é submissão. Vejamos então o que é submissão. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a mulher deve ser submissa ao marido por causa de Cristo. Pastor, por que eu devo ser submissa ao meu marido? Por causa de Cristo. Você deve ser submissa a Ele por causa do Senhor. Olha o que vai dizer o verso 22. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. A primeira coisa que as mulheres precisam entender é que a submissão ao marido é por causa de Cristo. A submissão da esposa é por causa de Cristo. A submissão da esposa ao marido é uma expressão da submissão à esposa a Cristo. Veja bem isso aqui. Uma esposa submissa ao marido é uma esposa que é submissa a Cristo. Mas uma esposa que é insubmissa ao marido é uma esposa que é insubmissa primeiramente a Cristo. A insubmissão para com o marido é só um reflexo da insubmissão primeiramente para com Deus. Então a submissão é por causa de Cristo. Quando uma mulher se submete é porque ela se submeteu primeiro a Cristo. Mas quando ela se insubmete é porque ela se insubmeteu primeiro a Cristo. Ou seja, uma mulher que não consegue ser submissa ao marido, cristão, e que não fere o princípio da submissão, está demonstrando que é primeiramente insubmissa ao Senhor. Põe para nós a nossa terceira citação de Warren Wiersbe. Olha o que ele vai dizer. Quando a esposa cristã sujeita-se a Cristo e deixa que Ele seja o Senhor de sua vida, ela não tem dificuldade de se sujeitar ao seu marido. Quando uma esposa cristã, ela se sujeita a Cristo, quando Cristo é o Senhor dela, para ela é comum se sujeitar ao marido. Sabe, é simples, é fácil, não tem peso. É uma submissão alegre. É uma submissão reverente. Por quê? Porque primeiramente ela tem Cristo como Senhor da vida dela. Então ser submissa ao marido é algo fácil, não é uma dificuldade. Mulheres que estão aqui hoje, submetam-se aos seus maridos por amor e obediência a Cristo. Submetam-se a eles, por amor a Cristo, por obediência a Cristo. Mulheres que estão aqui hoje, abram seus ouvidos e o seu coração, submetam-se ao Senhor para a glória de Deus. Submeta-se ao seu marido para que Deus seja glorificado. Mulheres que estão aqui hoje, submetam-se aos seus maridos para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando a mulher não é submissa ao seu marido, sabe o que acontece? A palavra está sendo blasfemada. A palavra está sendo envergonhada. Veja bem, uma cristã feminista é uma vergonha para o evangelho. Não existe cristã feminista, meu irmão. Não existe. Não existe. Esse tipo de cristã não existe. Uma cristã feminista, ela envergonha o evangelho, ela envergonha a palavra de Deus. Então se submeta ao seu marido para que a palavra de Deus não seja envergonhada. E veja bem, não sou eu que digo que a mulher insubmissa é uma vergonha, é a palavra que diz. As escrituras dizem que uma mulher que não se submete ao seu marido, ela está envergonhando o evangelho. Ela está blasfemando sobre a palavra. Põe para nós, Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 2, nos versos 3 a 5. Olha o que Paulo vai dizer a Tito. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno, não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissa ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Então a insubmissão envergonha o evangelho.
Uma mulher que não se submete ao seu marido, ela está envergonhando a palavra de Deus. Que pastor mais machista é esse aí? Não, irmãos, é a palavra de Deus, é o que a palavra de Deus ensina. Não, mas eu não vou me submeter. O problema não é meu se você quer ser submissa, o problema é seu. Você não está envergonhando a mim, você está envergonhando o Evangelho. Não é a mim que você vai ter que prestar contas um dia, mulher, é ao Senhor. Você não blasfema a mim quando vive uma vida insubmissa, você blasfema ao Senhor. Você envergonha ao Senhor. Então não seja uma mulher insubmissa, submeta-se ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Uma mulher cristã que vive na insubmissão está envergonhando a palavra de Deus. A segunda coisa que nós precisamos observar sobre a submissão é que a submissão da esposa é a sua liberdade. Então o que as mulheres pensam? Eu sou submissa, então eu estou presa, estou limitada. Só que veja bem, mulher, a sua submissão ao seu marido é a sua liberdade. Você só é livre de verdade quando você vive uma vida submissa ao seu marido. Submissão não é prisão, submissão não é escravidão, submissão ela é liberdade para as mulheres. Olha o que diz o verso 23: pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Veja bem, a submissão, ao contrário do que prega o feminismo, não é escravidão. Não é, você não é escrava por ser submissa. Você não é alguém que está debaixo de jugo por estar sendo submissa. O feminismo impregnou isso na cabeça das mulheres, irmãos, mas submissão é liberdade. É liberdade para você. Você quer ver uma mulher livre? É uma mulher submissa a um homem que teme ao Senhor. Uma mulher, quando está submissa a um homem que teme ao Senhor, ela é uma mulher verdadeiramente livre, irmãos. Ela desfruta de liberdade. Põe para nós a citação, a próxima, de John Stott. Veja que ele vai comentar a respeito desse ponto. O ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança, e que sua esposa encontra sua mesma e seu verdadeiro papel dado por Deus. Acho que está errado aí, deixa eu ler aqui. John Stott. O ensino bíblico é que Deus deu ao homem uma certa liderança, e que sua esposa encontra a si mesma e seu verdadeiro papel dado por Deus, não na rebelião contra o marido, nem contra a liderança dele, mas sim na submissão voluntária e alegre. Então, quando a mulher entende quem ela é, quando ela entende que o marido é o líder e cabeça do lar e que ela precisa estar submissa a ele, sabe quando ela vai ser livre e vai viver a sua vocação? Quando ela entender que o marido recebeu a liderança de Deus e ela se submete à liderança do marido de forma alegre e espontânea. O marido não precisa cobrar, porque se o marido precisa cobrar, a submissão já não é submissão, já é obrigação. A submissão deve ser alegre. Deus deu ao homem certa liderança, e quando a mulher entende isso, ela encontra a si mesma, ela encontra o seu papel. É um exemplo básico que nós damos, irmãos. Por exemplo, para que você entenda, nós aqui na igreja, nós não somos igualitaristas, nós somos complementaristas. Nós queremos que a liderança foi dada ao homem, tanto do lar quanto da igreja. Então, por causa disso, nós não temos pastoras de ofício aqui na igreja. Agora, para que você entenda, quando uma mulher está submissa e ela entende qual o papel do homem, ela não tem dificuldade em entender o seu papel. Pergunte para Thais se ela quer ser pastora. Pergunte para ela, só pergunte. Se ela quer pregar, se ela quer ensinar. Pergunte para qualquer mulher que está submissa à liderança do seu marido, se ela deseja isso para ela. Ela entende o seu papel, ela entende a sua função, ela entende para que ela foi chamada. Ela entende que Deus deu uma liderança ao homem e para ela não é pretexto, ela não está em guerra. Ela entende que ela tem uma função e que a função dela é diferente do seu marido, e isso é o complementarismo. Somos iguais em essência, mas temos funções diferentes, temos responsabilidades diferentes, recebemos funções diferentes da parte de Deus. Isso não é uma invenção da minha cabeça, isso é algo que está nas Escrituras, desde Gênesis. Deus deu o jardim para Adão. Deus mandou Adão cuidar do jardim e cultivar. Deus cobrou de Adão quando não foi ele que comeu o fruto primeiro. E assim sempre foi.
Só que quando a mulher não compreende isso, ela quer competir com o homem. Quando ela não compreende o papel de liderança masculina e não se submete, ela está numa briga ferrenha com o seu marido, querendo disputar, querendo ter os mesmos direitos, querendo ter as mesmas funções. Isso fala muito da cultura que entrou no meio da igreja, irmãos. Fala muito do sistema desse mundo que tem entrado no meio das igrejas. Só que quando a mulher compreende isso, ela vive e desfruta de uma submissão voluntária e alegre. Isso ficou claro para você? Você entende isso de forma bíblica? Talvez você tinha algumas dúvidas sobre algumas coisas e a gente vai esclarecendo isso para você que entenda o porquê de algumas coisas, o porquê algumas coisas são, o porquê outras coisas não são. Deus deu uma certa autoridade ao homem, e quando a mulher entende, ela se submete a isso voluntária e alegremente. A submissão ao marido é a liberdade da mulher. A submissão, terceira coisa que nós precisamos entender sobre a submissão da esposa, é que a submissão da esposa ao seu marido é a sua glória. Sabe onde está a glória da mulher? Em estar submissa ao seu marido. A glória da mulher é a submissão ao seu marido. Olha o que diz o verso 24. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo aos seus maridos. A glória da mulher está na submissão voluntária ao seu marido. Assim como a glória da igreja é ser submissa a Cristo, também a glória da esposa é ser submissa ao marido. Paulo está fazendo um paralelo, igreja a Cristo, marido e esposa, e ele diz: a glória da igreja está na submissão a Cristo, a glória da esposa está na submissão ao marido. Paulo vem fazendo esse paralelo em todo o restante desse capítulo. A submissão da igreja é voluntária, é devotada, é sincera, é uma submissão motivada pelo amor. Pastor, como deve ser a minha submissão ao meu marido? Voluntária, devotada, sincera e não falsa, e principalmente em amor. Não em obrigação, mas em amor. A submissão da igreja não é a um senhor autoritário e insensível, mas a alguém que a ama a ponto de dar a sua vida por ela. A submissão da esposa não é a um tirano, mas a um marido que a ama como Cristo ama a igreja. A quarta coisa que nós precisamos entender sobre a submissão da mulher ao seu marido é que a submissão da esposa ao marido é a sua missão. Olha o que vai dizer o verso 22 de novo: esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. A submissão da esposa é a sua missão. Submissão, irmãos, é pôr-se debaixo da missão de outra pessoa. Isso é a submissão. O que significa a palavra submissão? É se colocar debaixo da missão de outra pessoa. Então uma mulher submissa é aquela que se coloca debaixo da missão do seu marido. E talvez isso explique por que muita mulher vive uma vida insubmissa. Porque se o marido não tem missão, como ela vai se colocar debaixo da missão dele? Os homens precisam ter uma missão. Os homens precisam ter um propósito de vida. Os homens precisam viver para a glória de Deus. Qual é o propósito do homem? Viver a sua vida de forma que glorifique a Deus. E quando o homem vive a sua vida de forma que glorifique a Deus, a mulher apenas se coloca debaixo da missão do homem e auxilia ele nessa missão. Então veja bem, homem, se você quer que a sua mulher seja submissa, tem uma missão, tem um propósito. Viva para algo que glorifique a Deus. Viva de forma que o Senhor ele será engrandecido. A missão do marido é glorificar a Deus, amando a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a missão da esposa é sustentar o seu marido nessa missão. Então essa é a missão da mulher, é se colocar debaixo da missão do homem. E eu pergunto para você, você tem uma missão? Para que você está vivendo? Qual o seu propósito de vida? Você pensa em viver a sua vida de forma que glorifique a Deus? Todos nós queremos uma mulher submissa, mas nós precisamos de uma missão para isso. Nós precisamos ter uma missão. Mulheres não têm dificuldade de se submeter a homens que têm uma missão, que vivem as suas vidas para glorificar a Deus, que têm um propósito. A nossa última citação dentro desse tema das mulheres é de Elizabeth,
Elliott, e olha o que ela diz: o fato de ser mulher, ela falando, né? O fato de ser mulher não me torna um tipo diferente de cristã, mas o fato de ser cristã me faz um tipo diferente de mulher. O fato de você ser mulher não muda nada, mas o fato de você ser cristã muda tudo. Você não é alguém diferente porque é mulher, mas você é alguém totalmente diferente porque é cristã. Então veja bem, o seu sexo não faz de você alguém diferente, mas se você é uma cristã, isso deveria fazer de você uma mulher diferente, que vive de forma diferente, que não pensa como esse mundo pensa, que não anda como este mundo anda, que não vive como este mundo vive. Veja bem, o seu modelo de feminilidade não é a sua colega feminista, não é a sua amiga descrente, não é a sua colega que as coisas acontecem na vida dela, não é. Se esse tem sido o seu modelo como mulher, você tem falhado. Você precisa se arrepender. Você precisa buscar se espelhar em mulheres cristãs que servem ao Senhor, que vivem a sua vida de forma piedosa e devotada ao Senhor. Se nós queremos que o nosso lar, que a nossa casa seja um pedaço do céu, a mulher precisa cumprir o seu papel. E o papel da mulher é submissão ao marido. Agora nós vamos falar um pouquinho dos homens então. Se nós queremos que a nossa casa seja um pedaço do céu, que o céu esteja na nossa casa, o marido também precisa cumprir o seu papel. O papel da mulher é se submeter. O papel do homem qual é? O papel do homem é amar. Então a mulher se submete e o homem ama a esposa como Cristo amou a igreja. Da mulher Deus requer submissão, do homem Deus requer amor sacrificial, ou autossacrifício em prol da sua esposa. Qual é o papel do homem? Se a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, a palavra que caracteriza o dever do marido é o amor. Como eu falei antes, Paulo tem mais coisas a dizer aos maridos cristãos do que às esposas. Ele vai gastar muito mais tempo falando com os homens. Ele vai gastar muito mais tempo instruindo aos homens. E veja bem, ele vai colocar um padrão para os homens, não qualquer padrão. Ele vai colocar um padrão elevado. Ele vai usar Cristo como modelo. Ele diz assim: olha, quando você amar sua esposa, não ame como seu amigo ama. Quando você for amar a sua esposa, não ame como seu pai amou a sua mãe. Quando você for amar a sua esposa, o modelo é Cristo. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Paulo ele coloca o padrão lá em cima. Ele eleva o padrão para os homens. Ele eleva de forma extrema. Os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, com amor sacrificial. É assim que o homem ama, se sacrificando, com alto sacrifício. A liderança é em amor, o cuidado é em amor, ele apacenta a sua casa em amor. O marido nunca deve usar sua liderança para sufocar a sua esposa. Sabe, ele não é um autoritário, ele não sufoca ela, ele não impede ela de se expressar. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade para servir com amor. É assim que a liderança deve ser exercida, e talvez muitos homens não entenderam. Quando dá um problema, ele diz: não, mas você tem que ser submissa, porque eu sou o cabeça. A questão é, você tem liderado em amor para cobrar submissão? A liderança deve ser em amor. Nós devemos liderar, os homens devem liderar as suas casas, a sua família, as suas esposas em amor, servir em amor. A submissão ela traz o sentido de entrega a alguém, mas o amor ele traz o sentido de se entregar por alguém. Então quando Deus diz assim, as mulheres se submetam, elas dizem, se entreguem à liderança do marido. Mas quando ele diz aos homens, homens, amem, ele está dizendo assim, morram pelas suas esposas. Deem a sua vida por elas, se sacrifiquem por elas. O amor deve ser autossacrificial, deve ser um amor que traz o sentido de entrega, de se entregar por alguém, porque foi isso que Cristo fez. O que Cristo fez? Ele se entregou por nós, Ele deu a sua vida por nós, Ele foi para a cruz por nós. E assim os homens devem viver as suas vidas no lar.
uma vida de auto-sacrifício, uma vida de entrega pela sua esposa. O marido, irmãos, ele deve amar a sua esposa. E sabe como ele faz isso? Cuidando dela. Sabe como o marido ama a esposa? Cuidando dela. Ele cuida dela. Ele tem cuidado por ela. Ele está preocupado com o bem dela. O marido ama a sua esposa cuidando dela. E de que forma o marido deve cuidar? O que o marido deve cuidar para demonstrar amor pela sua esposa? Qual é esse cuidado que ele deve exercer? Nós vamos falar aqui alguns tipos de cuidado que o marido deve ter pela sua esposa. Cuidados que demonstram amor. Cuidados que falam desse amor sacrificial e que Jesus ele exige dos maridos. O marido ama cuidando. O que ele deve cuidar? A primeira coisa que o marido deve cuidar é da vida espiritual da sua esposa. Sabe quem é o marido? Aquele que cuida da vida espiritual da sua esposa. O líder do lar. Ele é o pastor da casa. Ele é o sacerdote do lar. Ele é aquele que está preocupado com a fé da esposa. Se ela está lendo, se ela está orando, se ela está congregando, se ela está se arrependendo. O marido deve cuidar da vida espiritual da sua esposa. E veja bem, mulher, não fica brava quando seu marido cobrar você para orar, quando ele cobrar você para vir na igreja, quando ele cobrar você para servir, quando ele cobrar você para ler a Bíblia, não fica brava. Essa preocupação e essa cobrança é amor por você. Ele está dizendo, porque eu amo você, eu me preocupo com a sua vida espiritual. Porque eu amo você, eu me preocupo com a sua fé. Porque eu amo você, eu me preocupo se você está vivendo a sua vida para o Senhor. O marido demonstra amor cuidando da sua esposa, e a primeira coisa que ele deve cuidar é da vida espiritual da esposa. Olha o que vai dizer os versos 25, 26 e 27. Vai dizer assim: marido, ame cada um sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água, por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Então veja bem, o marido demonstra amor cuidando. E a primeira coisa que você deve cuidar da sua esposa, meu irmão que está aqui hoje, que é casado, você deve se preocupar com a vida espiritual dela. Você deve se preocupar com a fé dela. Você deve ter cuidado com a vida espiritual da sua esposa. O marido é o responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Quando nós falamos de ser o cabeça do lar, é exatamente isso. O marido não é o cabeça que manda e todo mundo obedece. Ele é a liderança, por exemplo. Ele é aquele que está lendo a Bíblia. Ele é aquele que está orando. Ele é aquele que está usando de sabedoria. Ele é aquele que está dando o exemplo para a esposa e para os filhos. O marido lidera sim pelo exemplo. A liderança nunca é pela imposição, irmãos. Ela nunca deve ser pela imposição. A liderança sempre deve ser pelo exemplo. Primeiro nós damos o exemplo, e depois nós podemos cobrar aqueles que estão à nossa volta do que eles não estão fazendo. Veja bem, como eu posso cobrar minha esposa de ler a Bíblia se eu não leio? Como eu posso cobrar a minha esposa de orar se eu não oro? Como eu posso cobrar a minha esposa de servir se eu não sirvo? A liderança Deus deu ao homem, do lar e da igreja. Então começa pelo homem dando o exemplo. É o homem que faz primeiro. É o homem que puxa a fila. Veja bem, homens puxam a frente. Homens dão um exemplo. Homens não dão desculpas. Homens dão exemplo. Os homens eles estão fazendo e dizendo, olha para mim aqui o que eu estou fazendo. Você pode copiar, porque eu estou fazendo o que devo fazer. É assim que os homens devem se portar. É assim que os homens devem andar. O marido é responsável pela vida espiritual da esposa e dos filhos. Ele é o sacerdote do lar. Ele deve buscar a santificação da esposa. Veja bem, meu irmão, o marido deve ser a pessoa que exerce mais influência espiritual sobre a vida da esposa. Sabe, a sua esposa deve olhar para você, meu irmão, e ver em você um homem santo. Sabe, um homem devoto ao Senhor, um homem fervoroso. Ela deve olhar para você e dizer, meu marido é um homem de Deus, ele está servindo ao Senhor, ele está devotado ao Senhor, ele está nos pés do Senhor, ele está amando ao Senhor, o coração dele está cheio do Senhor. Pastor, eu não estou vivendo assim. Então, meu irmão, vou dar um conselho para você: arrepende hoje aqui, confessa o pecado e sai daqui para viver uma vida fervorosa diante de Deus.
Já não entra em condenação, porque a gente vai pregando e você vai entrando em condenação, mas eu não estou fazendo. O pastor está falando aí, mas eu não estou vivendo esse estilo de vida, ok? Não está vivendo, então arrepende hoje. Sabe, sai da porta para fora e diz, não estou vivendo assim, mas o que o pastor falou lá é para mim. Eu vou começar a inspirar a minha casa. Eu vou começar a inspirar a minha família. Eu vou começar a inspirar a minha esposa. Eu vou ser um modelo de devoção no meu lar. Não adianta nós ouvirmos, irmãos, e entrarmos em condenação. A palavra deve nos levar ao arrependimento, deve nos levar à mudança, deve nos levar à transformação. Você deve exercer influência espiritual sobre a vida da sua esposa, irmão. Ela tem que vir em você, ela tem que tirar dúvidas com você. E você, mulher, tem que se submeter ao ensino do seu marido. Porque muitas vezes o marido fala, você não acredita. Aí você precisa falar com o pastor, com o bispo, com o apóstolo, com o mestre, para tirar dúvida. E o que o pastor fala é a mesma coisa que o seu marido falou. Então veja bem, seja sábia. Quando o seu marido fala algo para você, mesmo que você já sabe o que ele está falando, sabe, se faz de desentendido e dá uma moral para ele, para que ele também seja alimentado e busque mais o Senhor. Só que você, varão, deve exercer influência lá. Ela tem que olhar para você, ela tem que ver você orando, ela tem que ver você buscando ao Senhor, ela tem que ver você servindo. Sabe, você tem que ser a pessoa que está puxando a frente lá na sua casa. Você deve exercer influência espiritual por inspiração e não por imposição. Veja bem, homens inspiram, eles estão inspirando. Aonde há verdadeiros homens de Deus, há inspiração. Há pessoas olhando e dizendo, essa vida aqui eu preciso viver, é desse jeito que eu preciso viver, é isso aqui que eu preciso fazer para a minha vida. Homens de Deus estão inspirando. Eles não estão liderando pela imposição, mas pela inspiração. O marido deve cuidar da vida espiritual da sua esposa. Segunda coisa que o marido deve cuidar, que demonstra amor, o marido deve cuidar da vida emocional da esposa. Então ele se preocupa com a vida espiritual primeiramente, e depois ele se preocupa com a vida emocional. Ele está preocupado como ela está. Olha o que diz os versos 28 e 29. Vai dizer assim: da mesma forma, os maridos devem amar cada um sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade ama a si mesmo. O verso 29 vai dizer assim: ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Então qual o segundo cuidado que um homem deve ter com a vida emocional da sua esposa? Ele está preocupado como ela está, assim como ele cuida do seu corpo, não faz mal para o seu corpo, ele se preocupa com a saúde do seu corpo, assim ele deve se preocupar com a vida da sua esposa. Ele não faz mal para o próprio corpo, e assim ele não deve fazer mal para a sua própria esposa. Os maridos devem amar sua mulher como o próprio corpo. O marido não pode abusar da esposa, não deve maltratá-la. Ao fazer isso, ele se demonstra um tolo. O marido não pode descuidar da sua esposa, irmão, não descuide dela. Sabe, muitos homens andam descuidados demais, não tem cuidado pela esposa. Não descuide da sua esposa, sabe? Muitos homens estão passando mais tempo, irmãos, na frente da televisão, na frente do celular, na internet, trabalhando, se divertindo, fazendo tantas outras coisas, e eles não têm tempo com as suas mulheres, com as suas esposas. Sabe, desliga a internet um pouquinho, desliga a TV um pouquinho, senta um pouquinho, toma um chimarrão, conversa, olha no olho, irmão, sabe? Tem um tempo com a sua mulher, se preocupa em como ela está, dá atenção para ela. Você não pode ser o tipo do homem que diz, não, mas eu boto comida na mesa, eu pago as contas e está tudo certo. Não, não está tudo certo, está tudo errado. O ímpio também bota comida na mesa, o ímpio também paga as contas, irmão. O ímpio também faz as coisas que nós achamos ser virtude, irmãos, eles também fazem. Veja bem, gaste tempo com a sua esposa, invista tempo com ela, saia da frente da televisão. A sua esposa não pode ser uma viúva de marido vivo, que é o que acontece muitas vezes. Há muita mulher que é viúva de marido vivo, irmãos, sabe? Os caras estão lá, querem internet, querem televisão, querem prazer, querem tudo. E a esposa está lá, ela só quer 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 30 minutos.
Um chimarrão, uma pipoca, eu sempre falo. Não, mas é que eu não tenho dinheiro, pastor. Não, não é desculpa, meu irmão. Para de dar desculpa, faz uma pipoca, faz um chimarrão. Senta lá, senta na grama, senta no sofá, vai na praça, mas dá atenção. O marido, ele demonstra amor cuidando da vida emocional da sua esposa. O marido, irmãos, precisa zelar pela esposa. Você precisa zelar por ela, ter cuidado dela. Precisa ser sensível às necessidades emocionais, e aqui falando como adultos sexuais também, que é o que Paulo vai falar na sequência. O homem precisa se preocupar com essas coisas, precisa zelar por isso, precisa olhar com os olhos e de forma bíblica para essas situações. Ele precisa se preocupar com a vida emocional da sua esposa. O terceiro cuidado que o marido deve ter, que demonstra amor pela sua esposa: cuidado emocional, cuidado espiritual, cuidado emocional. E o terceiro, cuidado da vida física da esposa, que é o que vai dizer os versos 30 a 33, vai dizer assim: e nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer: cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Terceira área que o homem deve cuidar, que demonstra amor: primeira, cuidado da vida espiritual. Segundo, cuidado da vida emocional. Terceiro, cuidado da vida física. Veja bem, meu irmão, o marido deixa todos os outros relacionamentos para se concentrar na esposa. Todos. Não há nenhum relacionamento mais importante na vida de um homem após o casamento do que o seu relacionamento com a sua esposa. É o primeiro relacionamento, é o relacionamento mais importante. Todos os outros são secundários. Todos. Não, mas é a minha mãe. Você não é mais o filhinho da mamãe. Não é. Agora você é um homem. Você tem uma esposa. Ela é a mulher mais importante da sua vida. Não é mais a sua mãe. E aqui eu não quero diminuir a importância das mães. As mães são importantes. Elas têm o seu lugar, elas merecem honra. Que elas não fiquem bravas quando a gente fala sobre ela não ser a mulher mais importante na vida do homem, do filho, após o casamento. O que a gente está querendo dizer é que agora o homem, ele se tornou uma só carne com a sua esposa. Agora ele cresceu, deixou de ser menino. Agora ele é homem. E agora, como ele é homem, ele tem uma mulher. E ele deve devotar a sua atenção à sua mulher. Ele deve amar a esposa com um amor que transcende todas as outras relações humanas. O homem deixa pai e mãe e sua atenção se volta para a sua mulher. Agora ele está ali, a sua atenção é da sua mulher, o seu tempo da sua mulher, a sua vida é da sua mulher. Ele está ali preocupado com a sua mulher é a pessoa mais importante da sua vida. Ele investe tempo com ela, ele se preocupa com ela, ele honra a mãe, mas dá prioridade para a mulher. Se a mãe precisar, ele cuida da mãe, mas ele dá prioridade para a mulher. Veja bem, ter a mulher como uma só carne, como prioridade, não significa que você deve jogar a sua mãe para escanteio. Não é isso. Porque às vezes as pessoas pegam as palavras, elas distorcem e levam para outro extremo. Não é sobre isso. O homem continua honrando, continua cuidando, continua ajudando, continua servindo os pais da mesma forma. Só que agora a pessoa mais importante da sua vida passou a ser a sua mulher. E ele deve entender isso e viver dessa forma, deixar pai e mãe. Seu propósito agora é agradar a sua mulher. O marido, ele é uma só carne com a sua esposa, não com a sua mãe. Ou seja, quando fala de uma só carne aqui, está falando sobre sexo. É sobre isso que Paulo está falando. Ele deixa pai e mãe, se torna uma só carne. Agora ele tem uma vida diferente com a sua esposa. Ou seja, o sexo é para o casamento. O sexo, ele é uma bênção do Senhor, não é do diabo, não é do Satanás. Feito dentro do casamento e para a glória de Deus, ele é uma bênção, irmãos. O sexo é bom e uma bênção de Deus para o casamento, e ele deve ser desfrutado pelo casal de forma plena e abundante. Amém? Então desfrute do que Deus entregou para você, de forma plena, de forma abundante, para a glória de Jesus. Não é pecado falar a palavra sexo, irmãos, amém? Ela está aqui no contexto bíblico, ela precisa ser ensinada, falada, porque se nós não falar isso aqui, pastor, mas tem criança aqui de 10, 11 anos, não vamos falar, mas pode deixar que a professora da escola lá vai falar para eles, ela vai ensinar eles como deve ser feito.
se a gente não ensinar desde pequeno de forma bíblica como as coisas andam e devem ser, eles vão aprender da forma errada na escola, irmãos. Então nós precisamos ensinar, precisamos deixar essas verdades claras, precisamos dizer que isso é para o casamento e que fora do casamento é pecado, fora do casamento não glorifica a Deus. Precisamos ensinar que isso é bom quando feito para a glória de Deus. Em um tempo como o nosso, irmãos, o sentido de família, ele tem sido atacado constantemente, em que as famílias têm enfraquecido, em que os divórcios têm aumentado. Essa ideia cristã sobre o casamento deve ser difundida com ainda mais fervor e frequência pelo povo de Deus. Então veja bem, as famílias estão sendo atacadas, como nós defendemos? Nós defendemos elas de forma bíblica. Então lá no seu trabalho, quando alguém se levantar contra a família, o que você diz? A Bíblia ensina assim. A Bíblia ensina que a mulher é submissa ao homem, e que o homem ama a mulher de forma sacrificial. Nós precisamos disseminar esse ensino, sabe, de forma fervorosa, de forma bíblica. Nós precisamos defender, irmãos, as famílias, defender o que Deus nos entregou, e nós fazemos isso, proclamando as verdades da palavra, defendendo de forma bíblica, sendo fervorosos no nosso entendimento, convictos, sabe, assim a Bíblia diz, assim é, e assim nós vamos viver. Paulo ele encerra com um alerta final, pedindo para que o marido ame a esposa, e para que a esposa reverencie, respeite ao marido. No verso 33, ele vai dizer, portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Ou um trocadilho a respeito da palavra respeitar. A palavra respeitar, ela no seu original ali, ela traz o sentido de reverenciar e de adorar. Então Paulo está dizendo, o marido ele deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a mulher ela deve adorar ao seu marido, ela deve reverenciar ao seu marido. É isso que Paulo está dizendo com o sentido original da palavra. Os homens se enchem, né? Estufa o peito. Só que veja bem, essa reverência é para quem ama como Cristo amou a igreja. Essa é a reverência. Se o homem amar a esposa como Cristo amou a igreja, certamente a mulher vai viver uma vida de reverência a Ele, de respeito a Ele. Só que veja bem, irmãos, o dever da esposa é respeitar o marido, e o dever do marido é merecer o respeito da esposa. Então a esposa deve respeitar o marido, e o marido deve merecer esse respeito. E como ele merece esse respeito? Amando a esposa como Cristo amou a igreja. Como nós vamos ter, e como nossa casa vai ser um pedaço do céu, como nosso lar vai ser um lugar de bênção, de paz, de alegria, irmãos, simples. Mulheres vivendo de forma submissa, homens amando as suas esposas de forma sacrificial. Irmão, não tem como dar errado, não tem como as coisas não acontecerem, não tem como o seu lar não ser abençoado dessa forma, não tem como você não ter uma família abençoada se você abraçar essas verdades, irmãos. Veja bem, não tem erro, sabe, não tem como dar errado. Aonde há uma mulher submissa e aonde há um homem amando de amor autossacrificial, ali a paz, ali a bênção, ali a alegria, ali a prosperidade, ali a felicidade, ali a paz, irmãos. Toda vez que você olha para uma família disfuncional, que ela está com problemas, que o marido e a esposa estão com problemas no casamento, que os filhos estão se perdendo, sabe o que você vai ver? Que na raiz há desobediência, que na raiz há insubmissão, que na raiz não há amor autossacrificial. Veja bem, irmãos, sempre há problemas em famílias que não obedecem o que a palavra de Deus exige para os casamentos, sempre há. Você pode notar, quando você olhar para uma família que está se desintegrando, procure saber se o marido era alguém que amava sacrificialmente a sua esposa. Procure saber se a esposa era alguém que se submetia à liderança do seu marido. Sabe o que você verá? Que essas coisas não aconteciam, e que o reflexo disso é morte, irmãos, que o reflexo disso é sempre destruição, mas o reflexo da obediência é paz, irmãos, o reflexo da obediência é alegria. Deus ele deseja que o seu lar seja um pedaço do céu, um lugar de paz. Só que isso só acontecerá se você estiver disposto a obedecer, a abraçar as verdades da palavra, a viver isso diariamente, constantemente na sua casa. Nós teremos um pedaço do céu em nossas casas, se essas instruções forem obedecidas como ordens do Senhor para o seu casamento. Veja bem, não é palavra do Senhor aqui, meu irmão.
A gente tem a tendência de vir ao culto e achar que o pastor está falando algo para a gente. Não, o pastor está somente lendo, expondo, explicando e tentando aplicar o texto para a sua realidade. Essa é a palavra do Senhor para você. Essa é a palavra do Senhor para as nossas famílias. Essas são as exigências de Jesus para nós. Nós teremos um lar abençoado se obedecermos isso, se abraçarmos essas verdades. E aí nós precisamos parar, olhar para o nosso coração, homens, mulheres, casais, e ver de que forma nós estamos vivendo, de que forma nós estamos levando a vida, de que maneira você, mulher, tem visto essa ordem da submissão. O que você entende por submissão, como você entende a submissão, como um prazer ou como uma ordem obrigatória que você deve cumprir? O que é submissão para você? Você tem vivido uma vida submissa ao seu marido, como ao Senhor? Você tem sido uma mulher submissa, mulher? Tem andado em submissão, vivido em submissão, ou você tem se rebelado, andado em rebeldia, andado em desobediência, sido uma mulher submissa? Aos maridos que estão aqui hoje, você tem amado a sua esposa com amor sacrificial? Tem se doado por ela? Tem se sacrificado por ela? A sua liderança, homem, é em amor ou em autoritarismo? Você lidera em amor ou em autoritarismo? Você lidera pelo exemplo ou pela ordem, pela obrigação? Você é alguém que está dando exemplo ou alguém que está obrigando o seu lar a seguir você? De que forma você tem liderado o seu lar? Como tem sido a sua liderança? Você tem cuidado da vida espiritual da sua esposa, homem? Você tem se preocupado com isso? Você tem cuidado da vida emocional da sua esposa, homem? Você tem se preocupado com isso? Você tem cuidado da vida física da sua esposa, homem? Você tem se preocupado com essas coisas? Você tem zelado por isso? Tem estado sensível às necessidades da sua esposa? Aos casais que estão aqui, como seria a sua vida e a sua casa se você obedecesse essas ordens? Como seria o seu casamento se você fosse uma mulher submissa e se você fosse um homem que ama sacrificialmente a sua esposa? Como seria o seu lar, meu irmão? Como seria o seu lar, minha irmã? Como seria o seu casamento? Sua casa, irmão, precisa ser um pedaço do céu. E para isso não tem mágica. Para isso tem obediência. Se nós obedecermos, se nós abraçarmos as verdades da palavra, se nós abraçarmos as ordens bíblicas para o nosso casamento, certamente nós desfrutaremos disso. Irmãos, que Deus nos capacite a isso. Que Deus, Ele possa, através da sua palavra, despertar você, homem, para liderar o seu lar em amor, para viver um amor de forma que você ama sacrificialmente a sua esposa. Que Deus possa despertar você, mulher, para uma vida de submissão, em amor, espontânea, alegre ao seu marido. A minha oração é que a sua casa possa ser, irmão, verdadeiramente um pedaço do céu. Que essa não seja apenas mais uma analogia, mais uma pregação, mais um culto, mas que essa possa ser a realidade da minha casa, da sua casa, da casa de cada pessoa que se congrega aqui nesse lugar. Que você possa desfrutar dos propósitos que Deus tem para a sua família. Que o seu lar, irmão, seja um lugar de paz, de alegria, de prosperidade, de felicidade. Que você seja um homem e uma mulher, um casal que abraça as ordens bíblicas, que diz: se o Senhor exige isso, é a isso que eu vou me dedicar todos os dias da minha vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Se você puder, se coloque de pé. Se você estiver com sua esposa aí, pegue na mão dela. Se você não estiver com sua esposa ou com seu esposo aí, comece a orar ao Senhor para que o Senhor toque o coração dele novamente, toque o coração dela novamente. Comece a interceder para que a sua família possa servir ao Senhor de fato. Que a sua casa possa desfrutar dessa prosperidade, dessa bênção, dessas promessas que nós comunicamos aqui essa noite. Enquanto o louvor for ministrado, nós vamos orar.
E eu quero pedir para que você ore pela sua esposa, homem, para que você, mulher, ore pelo seu esposo por um momento, para que você que está aqui hoje, que seu esposo, sua esposa ainda não está aqui, para que você ore e coloque ele ou ela diante da presença do Senhor, para que o Senhor mova o coração dele ou dela, para que o Senhor alcance o coração dele ou dela, para que o Senhor faça uma obra no coração deles, para que juntos vocês possam servir ao Senhor. De olhos fechados, enquanto o louvor é ministrado, vamos adorar ao Senhor e orar a Ele. Nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Que o seu lar possa ser um pedaço do céu, meu irmão. Que a sua família possa ser um lugar de habitação do Senhor. Que você possa desfrutar das promessas do Senhor para a sua casa. Que você, homem, possa exercer a liderança do seu lar em amor, de forma bíblica, de forma temente ao Senhor. Que você, mulher, possa ser uma mulher que anda em submissão voluntária e amorosa. A nossa oração é que o seu lar seja um pedaço do céu nessa terra. É que a sua família seja aquela família contra a cultura. A família a qual o mundo olha e o mundo se espanta pela forma em que você vive, cria os seus filhos, cuida da sua esposa, cuida do seu marido. Nós oramos sobre isso essa noite, Senhor. Oramos que as tuas verdades, as verdades da tua palavra, possam ser aplicadas à realidade das nossas vidas, dos nossos lares, das nossas famílias, dos nossos casamentos, Senhor. Nós oramos essa noite, Jesus, para que a nossa casa seja verdadeiramente um lugar da tua habitação, seja um lugar da tua santa presença, para que as nossas famílias te temam, para que as nossas casas sejam um pedaço do céu verdadeiramente, Senhor. Ó Deus de poder e graça, que essa noite o Senhor, por meio do seu Espírito Santo, Pai, conduza essas verdades ao coração do teu povo que está aqui. Aplique elas ao coração do teu povo que está aqui. Torne realidade na vida do teu povo que está aqui, Senhor. Que as nossas casas, que o nosso lar, as nossas famílias desfrutem das tuas promessas. Oramos pelas famílias dessa igreja. Oramos pelos casamentos dessa igreja. Oramos que tu faças a tua obra no meio das famílias, nos lares, na vida dos filhos, na vida das esposas, na vida dos maridos. Trabalha, Senhor, por tua graça e misericórdia. Estende, Senhor, a tua mão sobre os nossos lares. Abençoa, Senhor, os casamentos. Cerca as famílias dessa casa com a tua glória e com a tua majestade. Desperta-nos, Senhor, para essa vida santa, para essa vida piedosa, para essa vida devota ao Senhor, meu Rei. Que a Ele não pertença, em tudo existe graça. Cantemos sim, e já não há mais nada que a Ele não pertença. Que a sua casa seja um lugar da habitação do Senhor, meu irmão. Que você, homem que está aqui hoje, se levante da sua vida, abrace as verdades da palavra. Seja um homem santo, um homem piedoso, um homem devoto, um homem que inspira o seu lar, um homem que inspira as famílias, um homem que inspira a sua igreja, os seus irmãos. Senhor, desperta-nos a isso. Cantemos sim. Sim, Senhor, nós oramos sobre isso, nós cremos nisso.
você puder, louve ao Senhor por um minuto, meu irmão, por um instante. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Renda a sua vida ao Senhor aqui essa noite. Renda a sua família ao Senhor aqui essa noite. Renda o seu esposo, a sua esposa. Coloque ele diante do Senhor em oração por um momento. Ore pela sua casa por um instante. Ore pela sua família um instante. Ore para que o Senhor transforme o que necessita ser transformado na sua casa. Ore para que Ele faça a sua obra perfeita no seu lar. Ore para que a plenitude dEle venha habitar no meio da sua família, da sua casa. Antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. E já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Se você puder obedecer por um instante, querido. E já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. E já não há mais nada que a Ele não pertença. Em tudo existe graça. Cantemos sim. Vamos louvar o Senhor mais uma vez, por mais um instante. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, te preciso, me derramar, Dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. oh, 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 Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar,
dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Louvado é o nome de Jesus. Se você puder, aplaudir o Senhor Jesus bem alto, querido. Louvado é o nome do Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Que a sua casa seja um pedaço do céu. Que você aplique essas verdades à sua casa, à sua família. Se você já é casado e cristão, aplique isso. Veja como está a sua vida. Se você ainda não tem seu familiar, seu marido na igreja, ore, interceda, coloque diante do Senhor. Clame para que Deus faça uma obra, porque Deus faz, irmãos. Muitas vezes nós reclamamos demais e oramos de menos. Nós temos que orar mais e reclamar menos e confiar mais que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então ore, coloque diante do Senhor, interceda, que Deus é poderoso para fazer. Amém, meus irmãos? Antes de nós despedirmos os irmãos, nós vamos contribuir. Então, se você tem sua oferta, seu dízimo e vai fazer isso, pode sair do seu lugar agora e fazer isso para a glória do Senhor. Outra vez diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Antes da gente orar, só quero dar os avisos rapidamente. Tá no ponto lá, Duda? Tá? Vamos dar os avisos só. No próximo sábado, né? Dia 23 é o próximo sábado. Nós teremos o nosso culto entre mulheres, nossa reunião de mulheres aqui no sábado. Mulheres convidadas, tempo de comunhão, palavra, provavelmente vai ter comida, porque sempre tem comida, em tudo que na igreja faz tem comida. E as mulheres são convidadas a estar presentes, amém? Começa às 15h30, venha, convide outras mulheres, esteja presente, se fortaleça na fé com as irmãs, esteja no convívio da igreja também, amém, irmãs? Dia 29/9, na sexta-feira à noite, às 20 horas, nosso encontro de homens. Vamos ter também nossa reunião, né? Reunião de homens. Nós vamos ter aqui, vamos fazer algo para comer, uma palavra. Vamos conversar também, desfrutar um pouco de comunhão também. Os homens são convidados a estar presentes na última sexta-feira do mês de setembro. O que mais temos lá? Quarta-feira, nossa escola bíblica. Estamos falando sobre ética cristã. Se você puder, vem na quarta, irmãos. Mesmo você que não faz a escola, vem na quarta. A gente vai falar sobre a ética do culto. Então vem entender um pouquinho mais o que é o culto, qual a importância do culto, o que a gente deve fazer no culto. Se você não tem vindo na escola, vem igual, participe igual para que você seja edificado, amém? Às 20 horas começa a nossa escola bíblica. E no dia 14 de outubro, nós teremos, a partir das 14 horas, a nossa festa das crianças aqui na igreja. Nós vamos aí proporcionar um dia para as crianças com brinquedos, cama elástica, brincadeira, cachorro quente, refri, toda aquela coisa arada que a criançada gosta. Então nós vamos ter, os irmãos são convidados a servir. E quem tem familiar aí, criança pequena, filho pequeno, sobrinho pequeno, afilhado pequeno, vizinho pequeno, bota no carro, traz aí para a igreja. Nós vamos trancar os portões, vamos deixar eles fazer a festa aí e se divertir também. Amém, irmãos? Dia 14/10, é isso, né? São esses? Show de bola. Estenda a sua mão, nós vamos orar pelas ofertas, depois nós vamos despedir os irmãos. Não tem alguém de aniversário essa semana que a gente tem que cantar parabéns? Não, né? Tem? Ah, o Pedro foi semana passada, esse cara de pau não veio. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus nós queremos te agradecer por cada dízimo, cada oferta, cada contribuição que tem entrado aqui na tua casa, Senhor. O Senhor tem nos guardado, tem sido fiel, o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades como igreja. Que o Senhor continue nos dando zelo, Senhor, cuidado pelo dinheiro que o teu povo tem confiado aqui nesse lugar. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada irmão e cada irmã que tem contribuído, ofertado, dizimado.
tenham se despreendido daquilo que é material para servir o Teu reino, Senhor. Que eles possam prosperar e ver a Tua mão, Senhor, nas coisas mínimas das vidas deles, Senhor. Que eles possam ver o Teu cuidado, que eles possam ver a Tua provisão. Abençoa, Senhor, que eles escolham, como nós sempre oramos aqui, Senhor, que eles escolham, Senhor, toda a semeadura, tudo aquilo que eles têm semeado, Senhor, no Teu reino, na vida financeira, de forma financeira, que eles prosperem, Senhor. Nós queremos orar também, Senhor, te pedindo, conduz os irmãos de volta aos seus lares, Pai. Dá uma semana abençoada para eles, guarda-os, dirija-os, Senhor. Que a palavra pregada aqui, Senhor, possa ser aplicada pelo Teu Espírito ao coração deles. Que essas verdades fiquem gravadas, se tornem práticas e transformem a casa de cada um dos irmãos que aqui está, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a semana de cada um, a família de cada um, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um agora e para sempre. Todos digam: aplauda o Senhor Jesus mais uma vez. Dê a paz para esse irmão que está próximo de você. Nós estamos despedidos na paz do Senhor.